Quando uma pessoa é desassociada ou dissociada da organização das Testemunhas de Jeová, passa a ser ostracizada e passa a ser evitado por todas as testemunhas de Jeová. Tal pessoa passa a ser considerada como se fosse um doente com uma doença contagiosa. A ex-testemunha de Jeová passa a ser isolada contra a sua vontade e é condenada ao ostracismo, o que é conhecido como criação de um vácuo. O ostracismo faz com que a pessoa se sinta deprimida e sem valor, resignada à solidão ou desesperada por cuidados. É isso que acontece com muitos que saem da organização das Testemunhas de Jeová. Resistir ao ostracismo por muito tempo é exaustivo, e aqueles que sofrem com isso se sentem deprimidos, desamparados e desesperados. O ostracismo é, portanto, o ato de ignorar ou excluir, e é uma solidão que dói. O ostracismo não é uma piada, então você deve levá-lo a sério. Se você se sente mal depois de ser excluído, você não está sendo neurótico e não é paranoico. Você está apenas sendo humano. O que você deve fazer fora da organização do corpo governante? Procure fazer novas amizades com pessoas que seguem os ensinos de Jesus Cristo, sem o monopólio de uma organização religiosa. Lembre-se que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus, e não uma organização religiosa. Leia a Bíblia e tenha certeza de que o que ensina e guia a toda a verdade é o Espírito Santo, e não uma organização religiosa. Vamos ouvir o que diz aqui o Alexandre, um ex-ancião das Testemunhas de Jeová. Ele vai fazer uns comentários do que ele tem pesquisado no caso da Noruega. O que ele diz é muito importante. Ele foi um ancião, ele tem conhecimento sobre o assunto e ele faz aqui uns comentários que eu achei muito importante e por isso eu quero compartilhar com todos vocês. Vejamos o que diz o ex-ancião Alexandre. Sobre o ostracismo. Vocês devem lembrar que o advogado defensor da Torre de Vigia falou que os irmãos, em geral, não sofrem nenhuma limitação social. Eles não são impedidos de ter convívio social. Por que não? Qual foi a alegação? É que o número de testemunhas de Jeová lá na Noruega é cerca de 12 mil e poucos. Porém, o número de noruegueses é mais de 5 milhões. Então, ora, se as 12 mil testemunhas de Jeová viram a cara para ele, ele tem outros 5 milhões que podem o abraçar. Isso, o advogado tentando dizer que por isso nós não praticamos ostracismo. Ele está livre para se associar com os outros, menos nós 12 mil. Nós não queremos nem dizer oi para ele. Então, por isso, está tranquilo, nós não praticamos ostracismo aqui, ele está livre para fazer o que ele pode ir para os quintos dos infernos. A gente só não quer ver ele nem pintado de ouro aqui. Porque ele tem mais 5 milhões de pessoas aqui no país para poder falar com ele e dar oi para ele. Nós é que não vamos fazer isso. Mas isso não significa que nós praticamos o ostracismo. Pelo amor de Deus, né? Um advogado que prestou, fez o curso no ensino superior, faculdade, aprendeu um montão de coisa por anos. Fez a prova da não sei se lá, OAB aqui no Brasil, né? A Ordem dos Advogados do Brasil. Lá deve ser o quê? OAN da Noruega, a Ordem dos Advogados da Noruega. Teve que prestar provas, fazer um monte para chegar ali, para ser advogado da Torre de Vigia. O camarada teve que passar por vários processos. Não é possível que um indivíduo tenha a audácia de ir perante um julgamento, onde eles vão estar apelando e me soltar uma comparação dessas, para justificar a forma como a organização Torre de Vigia trata os ex-membros. Não, por favor, qualquer pessoa com um pouquinho só de raciocínio já vai perceber que o que ele falou ali
apenas é um tiro no próprio pé da organização Torre de Vigia. Você concorda ou discorda? É a minha opinião. Agora, o que a organização orienta? Quais são as instruções do corpo governante e quais são as penalidades em cima daqueles que violam o que o corpo governante diz sobre a forma de tratar um ex-membro, quer seja expulso, removido, quer seja alguém que saiu por conta própria. É isso que interessa. O que o corpo governante espera, o que ele orienta? É isso que importa. O que o fulano A, fulano B, Y, X fez na casa dele é problema dele. Aí ele pode ter violado o corpo governante, pode ter desobedecido em secreto, ele pode ter tomado a decisão contrária. Mas o que nos interessa aqui é o que o corpo governante orienta como organização para os membros. É isso que interessa. Eu acho que é isso que o juiz e os advogados lá de defesa, todo mundo tinha que olhar. Não interessa o que você fez, não importa. Se você fez isso, o problema é seu. O que está escrito nas publicações? O que o governante manda fazer? E como ele pune aqueles, o que ele diz que vai punir aqueles que o desobedecem. É isso que interessa. Entendeu? Eu estou falando isso porque foi exatamente isso que eu falei quando eu mostrei o vídeo da menina que não aceitou o telefonema da mãe, que falou assim, não, nem todo mundo... Eu falei, não importa o que nem todo mundo, o que importa é o que o corpo governante quer que os irmãos façam. Qual é a instrução nas publicações, é isso que interessa. O que A ou B decidiu fazer é problema dele. O que importa é qual é a matriz da instrução. O que está no topo da pirâmide da orientação. É isso que importa para mim. No parágrafo 6, que é o último parágrafo do capítulo. Esse parágrafo aqui é o último do capítulo. Vê se dá para você ver aí. Se você quiser printar a tela para poder ver, está aí na tela. Todos os direitos autorais da Sociedade Torre de Vigia. Se os anciãos souberem, olha aí a fofoca aí comendo solta, que membros da congregação estão tendo associação indevida com parentes. Olha só, vamos supor, minha mãe, se ela fosse batizada, não é? Se minha mãe fosse batizada, aí eu vou lá na minha mãe, tomo café da manhã com ela lá, às vezes eu apareço lá, tomo café, almoço, vou fazer um serviço e tal, estou lá junto, vamos passear junto. Se os anciãos soubessem que eu estou tendo associação indevida. Por que indevida? Porque não é extrema necessidade eu ir lá tomar um café, O corpo governante, os anciãos, não podem julgar que isso é extremamente necessário. Eu visitar e fazer companhia para minha mãe. Afinal de contas, ela é uma serva de Jeová e eu sou um servo do Satanás para eles. Então, eu estar lá tomando um café com a minha mãe é caracterizado como uma associação desnecessária. E aí a gente pode lembrar aí o que aconteceu com o meu concunhado aqui, meu vizinho, o Liberato, que serviu como ancião comigo por uns 14 a 16 anos. Nós somos parentes, né? Não consanguíneos, ele é tio dos meus filhos, eu sou tio do filho dele. Ele é casado com a irmã da minha esposa, somos concunhados. Temos a mesma sogra, moramos no mesmo terreno, e de vez em quando a gente saía para ir pescar. Eu estava já expulso da organização em 2020, e ele ainda não. Embora nós dois fomos removidos do corpo de anciãos em 2019, em 2020 eu fui expulso da organização e ele continuou. A gente ia pescar. O que o corpo de anciãos fizeram? Chamaram ele para uma comissão judicativa. Acusação, associação indevida com desassociado. Ora, nós somos parentes, a gente pode sair. Deveria poder sair quando quiséssemos para ir pescar, ir para comer pizza, ir para um botequim, jogar uma sinuca. O problema é nosso. Mas não, os anciãos decidiram que ele estava tendo associação indevida com desassociado. Está aqui. Então, se os anciãos souberem, quer diretamente ou por meio de fofoca, não está escrito isso, eu que estou falando isso, que membros da congregação estão tendo associação indevida com parentes desassociados ou dissociado, uma pessoa que simplesmente decidiu sair. Olha, não quero mais ser membro dessa organização, eu quero ir para a igreja católica, eu quero ir para a igreja adventista, eu quero ir para a igreja dos mormons, não quero ir para a igreja nenhuma. Ela não pode fazer isso sem sofrer danos. Se ela decidir sair, ela vai sofrer consequências. Ela não tem a liberdade religiosa de mudar de crença. Então está aqui, ó.
associação indevida com parentes desassociados ou dissociados, isso aqui é prova, que não moram com eles, devem dar conselhos e raciocinar com esses membros da congregação à base das Escrituras. Esses conselhos caracterizam já uma afronta, uma pressão em cima da pessoa. Recapitulem com eles as informações do livro O Amor de Deus, mantenha-se no amor de Deus, famosas páginas 207 a 209, como tratar um desassociado. Da revista Sentinela, 15 de abril de 1988, páginas 26 a 31, o artigo demonstra lealdade cristã quando um parente é desassociado no nosso Ministério do Reino, de agosto de 2002. Se ficar claro que um cristão é um membro da organização Torre de Vigia para eles, está violando o espírito por trás da desassociação nesse respeito, e ele não reagir aos conselhos, ou seja, não obedecer cegamente aquilo que foi dito, ele talvez, é óbvio, ele logo, né, absolutamente, indubitavelmente, ele não se qualifique para privilégios congregacionais por não ser exemplar. Esses casos só são cuidados judicativamente quando há associação espiritual contínua ou quando a pessoa critica abertamente a decisão de desassociação. Então, se a minha mãe criticar o fato de eu ter sido expulso e ainda continuar tomando café comigo, ela vai ser tratada numa comissão judicativa, ela vai ser expulsa também. Se minha mãe e eu nos encontrarmos para ler a Bíblia juntos, é associação espiritual indevida com desassociado. Ela pode ser expulsa e também ser ostracizada. Aí eu pergunto para você, o que o advogado falou e o que aquela mulher falou lá no depoimento deles, é verdade? Corresponde à verdade? Eu só li só um parágrafo de uma publicação. E eu pergunto para você, é verdade? Aí eles vêm com como encarar a desassociação. E aí você vai vendo, ó, como tratar os expulsos. Nesse parágrafo aqui, parágrafo 7 em diante. Estão vendo aí? Como tratar os expulsos. Aí eles vêm fazendo aquela aplicação esdrúxula do 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. E eu vou dizer por que eu digo que é esdrúxula. Por que é antibíblica. Eles pegam esse texto de 1 Coríntios, capítulo 5 e em diante, e diz que nós devemos romper, nem sequer dizer oi para um ex-membro. Mas se você for num comércio de um desassociado, você pode cumprimentar ele? Se você for atendido numa loja, você vai lá numa loja de eletrodomésticos, quem é o atendente é um desassociado ou um dissociado, um ex-membro. Você não vai cumprimentar ele? Você chega no banco, você vai fazer um depósito, o atendente, o caixa, é um ex-membro. Você não vai cumprimentar ele? Você não vai falar com ele? Ah, mas é só em assuntos comerciais. Onde está essa parte da exceção de assuntos comerciais no texto de 1 Coríntios? Onde que tem essa exceção? Tem essa exceção lá? Se for para tratar de assuntos comerciais, pode. Se for um parente ex-membro, se for para tratar de assuntos extremamente necessários, pode. Se for um filho menor de idade, aí pode. Se mora na mesma casa e é o marido, pode. Onde que está essa exceção no texto? Alguém pode me dizer onde é que está essa exceção no texto? Essas exceções no texto? Por gentileza. Vamos voltar lá. Porque quem determina as exceções é o corpo governante, né? Assim como ele determina como aplicar cada regra. Aí eles vêm com os que se dissociam, cooperação com a congregação. Aí olha isso aqui, ó. Olha o que está aqui no parágrafo 17. Embora os cristãos usufruam a associação espiritual quando consideram o estudo da Bíblia com seus irmãos ou com interessados, não desejarão manter tal associação com um pecador expulso ou com alguém que renunciou à fé na Bíblia, não. A fé e as crenças das testemunhas de Jeová, por se dissociar. Então não é alguém que repudiou a Deus, nem a Jesus, nem a Bíblia. É alguém que não quer mais seguir o corpo governante. O expulso foi rejeitado, estando condenado por si mesmo, por estar pecando. O fato da pessoa sair da torre de vigia
Ela continua acreditando na Bíblia, continua acreditando em Jeová, continua acreditando em Jesus, mas ela não segue mais o corpo governante. Ela está pecando. É assim que ela é rotulada. Está aqui na revista e você pode ver. Não tenha preguiça de ir lá e pesquisar, não. E aí, vamos lá. Ó. Deve-se falar com desassociado ou dissociado, está aqui no parágrafo 21 em diante. Olha isso. Ó. Significa que a defesa da justiça de Deus e do seu arranjo de desassociação, que o cristão não deve falar nada com alguém expulso, nem mesmo dizendo bom dia. Aí no 22. Deus, na sua sabedoria, realmente não procurou abranger toda a situação possível, mas o corpo governante abrangeu para Deus. É necessário que entendamos o sentido do que Jeová diz. Quem é que vai entender? Você? Eu? Não, o corpo governante. Aí eles vêm aqui, ó, no parágrafo 23 e diz assim: e todos sabemos que por experiência, no decorrer dos anos, que um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para a amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Ah, irmãos, por favor, como é que alguém tem a coragem de entrar num tribunal e dizer que foi ela que decidiu ser ostracizada, quando essa orientação está nas publicações? Existe ou não existe um ostracismo orientado, ordenado pelo corpo governante? E vimos agora aqui no Manual dos Anciãos que se uma pessoa desobedeceu o que o governante fala sobre a desassociação e o dissociado, o ex-membro, ele vai ser punido. Ele vai ser considerado não exemplar, ele vai ser rotulado, ele vai ser discriminado dentro da própria organização. É o que está escrito. Refuta isso quem tem coragem. Refuta isso dentro das publicações. Refuta. Eu duvido que alguém consiga refutar. Primeiro, na Bíblia. E segundo, nas próprias publicações. Não existe refutação para isso. Tenta refutar se você puder, se você é um defensor ardente do corpo governante. Ele não consegue ainda ver. Ainda não consegue ver. Porque eu sei disso, porque eu já fui desse jeito quando eu era ancião. Então o corpo governante não está nem aí para você, meu amigo. O corpo governante não liga para você, para sua família. Se a sua família te despreza, te expulsou de casa, se você não pode falar com seus filhos, ou se seus filhos não falam com você, se você não fala com a tua mãe, se a sua mãe não fala contigo, eles não ligam para isso, eles não estão nem aí, meu amigo. Eles vão pagar advogado para ir lá defender eles, talvez eles vão ter que morrer num dinheirinho aí em algum processo, porque dos males é o menor. O estrago, algumas famílias destruídas e destroçadas, para eles é o mínimo. Vamos botar aí que no universo de 8 milhões de testemunhas de Jeová, 1 milhão fosse afetado. Ainda tem 7 milhões. Não foi o que o camarada lá falou, advogado? Ah, o que tem ele ser desprezado por 12 mil? Tem 5 milhões que podem olhar para ele. Essa análise proporcional é a análise do corpo governante. Esse é o reflexo do pensamento do corpo governante. Ora, se 1 milhão de famílias nossas forem destruídas, se 1 milhão de vidas foram desgraçadas pelas nossas doutrinas, ainda tem 7 milhões que estão nos apoiando, que estão felizes e sorrindo e aplaudindo, igual foca, e contribuindo para nós construirmos prédios. Então está tudo certo, porque dos males é o menor. Perder 1 milhão, mas tem 7 milhões ainda aplaudindo, eles não estão nem aí para você. Você pode ser um desses 1 milhão. Você aí, que apoia o corpo governante, você pode ser um desses 1 milhão que estão sofrendo, perdendo família, sendo destroçados. Você não apoia o seu marido. Você vira a cara para o seu marido, você considera o seu marido como o pior demônio. Enquanto antes você aplaudia quando era ancião. Foi o meu caso. Você antes respeitava os seus pais, quando eles eram da organização. Aí agora que eles não são mais da organização, você despreza. Você respeitava os seus filhos. Amava, ai meu filho, eu te amo, te amo, te amo. Agora que ele não é mais da organização, aí você não atende mais o telefone dele. Você está dentro desse 1 milhão. O governante quer que se dane esse 1 milhão. Porque ele ainda tem mais 7. 1 milhão está desgraçado, mas ele ainda tem mais 7 para pagar as custas deles, para contribuir para eles viverem lá como reis. Então não pensa assim, estou defendendo o governante na internet, estou cavando meu pé de meia para o novo mundo. Um lotezinho, estou conseguindo um lotezinho no novo mundo para construir o meu terreno lá.
porque eu estou defendendo o cooperante na YouTube, no Facebook. Não pensa que você está fazendo isso para o cooperante, está fazendo para Jeová. Você está desgraçando a sua vida e a sua família. Porque não tem preço que vai pagar depois, não tem indenização que vai fazer voltar o tempo que você desprezou a sua mãe. Todas aquelas ligações que você poderia ter falado: oi mãe, eu te amo. E você desligou o telefone na cara dela por causa dos norte-americanos. Os desprezos que você fez para os seus filhos por causa dos norte-americanos lá, que estão lá rindo, comendo, bebendo uísque às suas custas, rindo da tua cara, enquanto você despreza o seu amigo de 30 e poucos anos, que viveu com você os mal, comeu pão que já amassou com você, trabalhou no sereno, de madrugada, e aí você despreza o seu amigo por causa dos norte-americanos. É isso. Você vira a cara do teu amigo que foi lá na tua casa, que apoiou você, sua família, seu pai, que se divorciou, que foi lá te dar apoio moral. Agora você vira a cara pelos norte-americanos, que estão lá bebendo uísque, construindo prédios, parques, museus, para ficar cada vez mais rico a tuas custas. Você achando que está fazendo para Jeová. Aí amanhã, quando o Noruega botar lá no fundo, e eles têm que mudar a doutrina, aí vão falar: nós entendemos melhor o texto bíblico, a gente pode sim falar com ex-membro. Aí você vai vir igual um palhaço para falar comigo ou com outros, e vai receber uma portada na cara, que é o que merece. Assim como o desprezo que você dá ao seu parente, ao seu amigo, às pessoas que te amam, por causa de uma organização norte-americana, e depois você for feito de idiota quando eles falaram que não precisava ter feito isso. Lá no passado, alguns achavam que não precisavam cumprimentar um ex-membro. Mas isso é uma questão de consciência. Aí eles vêm com aquela lorota que eles sempre vêm, joga a culpa em você ainda. Aí você vai ser feito de idiota, de trouxa, de palhaço. Vai ter que olhar na cara do seu parente que você desprezou e não vai ter como apagar o tempo que passou, meu amigo. Então, acorda enquanto é tempo. Os alertas estão sendo dados aí já há muito tempo. Há muito tempo para acordar.